Oi, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana. E neste vídeo eu vou falar do que aconteceu entre 5 e 11 de julho. Sempre lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que eu criei, se eu não me engano, em 2020 para comemorar os 65 anos do rock brasileiro. Fiz alguns vídeos, no meio da pandemia, tudo, parei e em 2025 retomei para comemorar os 70 anos do rock brasileiro e fiz diversos vídeos a respeito de todas as cenas, desde 1955 até os anos 2000, de todas as décadas, artistas, um monte de coisa, tudo baseado no calendário do rock brasileiro, livro que eu lancei em março de 2025, exatamente para marcar essa data de 70 anos de história do rock brasileiro. Infelizmente, é um lançamento independente, completamente independente, e infelizmente foi a única homenagem a essa data, 70 anos do rock brasileiro, foi o lançamento do calendário, que tem 1850 datas, mais ou menos, sobre tudo que aconteceu no rock brasileiro desde 24 de outubro de 55. E, infelizmente, ninguém mais, nenhuma a mídia especializada, entre aspas, do rock, passou batido, ninguém fez nada, não teve festival, não teve show especial, não teve programa especial, não teve documentário, não teve absolutamente nada. A única coisa que teve foi que eu lancei este calendário do rock brasileiro, que é praticamente a biografia do rock brasileiro, só que nesse formato de datas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tudo que aconteceu no rock. E eu, neste vídeo, vou falar do que rolou entre 5, lembrando, né? Entre 5 e 11 de julho. Vou abrir aqui. A gente já vai começar com um lançamento histórico, clássico e completamente esquecido do nosso rock, que é o primeiro compacto da banda The Snakes, que foi a primeiro conjunto que o Erasmo Carlos fez parte. Este é o primeiro lançamento que teve duas músicas compactos simples, teve Namorando e Para Sempre. O Namorando é uma composição do Carlos Imperial, que era muito amigo do Erasmo Carlos, do Roberto Carlos, do Jorge Ben, do Tim Maia, esse pessoal que fazia parte da turma do Matoso, que ainda no finalzinho dos anos 50, 58, 59, e que depois é, foram para o mundo primeiramente através do rock, e depois cada um seguiu a sua história. Jorge Benjor foi fazer o samba rock, Tim Maia, a principal referência do soul brasileiro, e o Erasmo e o Roberto, eles entraram de cabeça no rock, e então esta é a primeira gravação oficial do Erasmo Carlos, de forma profissional, e infelizmente não tem capa, que é o que eu sempre falo nesses vídeos, é o nosso desdém com a nossa própria história. Não existe capa desse. Tudo bem, eu volto a lembrar também que volta e meia, esses compactos, esses primeiros compactos, não tinha capa, era só uma capinha branca ou vermelha, ou sei lá, qualquer outra cor, com um buraco no meio da capa que mostrava o selo, só para você reconhecer, ah, tá bom, esse grupo, que é essa música e tal. Mas nem isso a gente tem disponível nas plataformas e na internet ou qualquer outro lugar. Uma coisa muito triste e mostra o desdém, exatamente a nossa falta de carinho com a nossa história. Mas fica aqui registrado, pelo menos, do conteúdo que eu produzo no YouTube, que eu sempre brinco, o meu canal, ele não é monetizado, eu não impulsiono nada, é o underground do YouTube, mas eu deixo aqui registrado este baita desse lançamento maravilhoso, é, o início de carreira profissional do Erasmo, é, fantástico. E só neste, vou puxar um pouquinho mais de sardinha para o meu lado, e é só neste formato que eu tenho feito dos lançamentos e das curiosidades que se consegue juntar, por exemplo, The Snakes com Los Hermanos, Cólera com Mutantes, e fazer essa mistura toda e dar um sentido a tudo isso. Então fica aqui registrado então esse primeiro lançamento do The Snakes, que aconteceu
entre 5 e 11 de julho de 1960, esse lançamento bastante importante para a nossa história, bastante importante para o rock brasileiro. E eu já pulo, essa semana não tem nada de Jovem Guarda, não tem nada dos anos 60, nem dos anos 70, eu pulo para 87, que é o primeiro, este é o primeiro disco, do primeiro lançamento do Picassos Falsos, um grupo, uma banda carioca que surgiu em 85 e misturava poesia com sonoridade brasileira, com muita influência da música carioca, Noel Rosa, bossa nova, samba, e com rock, com pós-punk. Eu sou muito fã de Picassos Falsos, e o Picassos Falsos sofria. Teve algum vídeo que eu já falei sobre isso, tem alguns grupos que eles, como eu posso falar, que o público, parte do público nega esses grupos porque eles são muito, como eu posso falar, que nem o Picasso Falsos, que é muito carioca, o Ira, que é muito paulistano, o Engenheiros do Havaí, que é muito de Porto Alegre, do Sul. Então, existe rejeição do público. Eu acho isso uma bobagem. E o Picassos Falsos lançou 2 álbuns. Esse é o primeiro, que tem Carne e Osso, que é uma música do Alvin Lee, do Alvin L, que, para quem gosta de Capital Inicial, mais atual. O Alvin e o Dinho fizeram uma parceria é, muito forte nesses anos 2000, na volta do Capital Inicial, principalmente a partir do Rosas e Vinho Tinto. Então tem esse Carne e Osso, tem Quadrinhos, Bonnie e Clyde e tantas outras músicas muito boas deste álbum, que foi produzido pelo José Emílio Rondé, que fez o produtor também do primeiro da Legião. Então fica aqui também registrado este baita lançamento do Picassos Falsos, primeiro álbum deste grupo maravilhoso. Depois eles lançaram em 88 Super Carioca, que é excelente também. E depois eu vou trazer uma curiosidadezinha, não só deste disco, mas de outro, e também deste, que é outro grupo carioca, Black Future, maravilhoso, que nessa semana de 5 a 11 de julho de 88 lançou este único trabalho, o único disco, álbum lançado nessa década. O Black Future se tornou uma referência no underground carioca, um quarteto, mas tinha sempre os nomes mais lembrados. O Black Future é o Satanese e o Tantão. É um grupo que mistura rap com pós-punk, com percussão carioca, cuíca e outros instrumentos de percussão. Muito bom esse trabalho, é bem underground mesmo, produzido pelo Thomas Papon, e tem participação do Edu Kai, da Biba, que eram do Defala, tem o Paulo Miklos, do Titãs, tem o Edgar Scandurra, tem o Ronaldo Pereira, que é baterista do Finis. Aí depois ele, no Rio de Janeiro, ele criou o Estúdio Groove, que se tornou um ponto de encontro entre os grupos dos anos cariocas dos anos 90, entre eles o Planet Hemp. O Ronaldo, ele foi o primeiro empresário do Planet Hemp, produziu Planet Hemp e outros grupos. Fica aqui um abraço para o Ronaldo. Hoje ele é um produtor cultural. Volta e meia ele faz participação, toca. Se eu não me engano, o Black Future ele voltou nos anos 2000, volta e meia eles faziam shows especiais e tal. Se eu não me engano, tem o Ronaldo participando, tudo. Este lançamento foi um show que aconteceu no Crepúsculo de Cubatão. Por coincidência, eu estava lá, assisti, baita show, muito legal. Foi a única apresentação do Black Future que eu assisti. Não lembro, pode ser que eu tenha assistido em São Paulo, mas eu não lembro. Eu lembro muito bem deste lançamento no Crepúsculo de Cubatão. E a curiosidade do Black Future e do Picassos Falsos é que foram 2 discos lançados pelo selo Plug,
que tinha recém sido criado, foi criado em 87, que também tinha nenhum de nós e outros grupos. E nessa semana também eu vou falar, tá entre as curiosidades, é a semana de 5 a 11 de julho, foi a semana que a RCA, se não me engano, criou este selo Plug, que ele é pioneiro. Depois veio o Caos, veio o Banguela, veio outros selos menores para trabalhar exatamente esse tipo de música mais alternativa e, e tem bons lançamentos, o selo Plug. Então fica aqui registrado então esse baita trabalho do Black Future. Até agora só mostrei descasso, né, o compacto do The Snakes, o Picasso Falsos, agora o Black Future. Seguindo em frente, já pulo para 93, Titanomaquia, é o oitavo trabalho do Titãs. Eu gosto muito desse trabalho, tem Será que é Disso Que Eu Necessito, Hereditário, Estados Alterados da Mente, Disneylândia, foi produzido pelo Jack Endino, e faz parte desse momento do Titãs que eles ligaram o Dane-se no volume máximo, lançaram tudo ao mesmo tempo agora, em 91, aí depois lançaram Titanomaquia em 93, que tem muita. É uma fase muito mais pesada do Titãs, é uma fase de não tô nem aí, vamos testar o público. Tudo ao mesmo tempo agora veio com algumas músicas que chamaram a atenção da mídia, são provocativas e tal. Mas entre esses dois trabalhos, eu prefiro o Titanomaquia, como eu falei, é de 93, é o oitavo trabalho, o lançamento do Titãs. Já é o primeiro sem o Arnaldo Antunes, que havia saído em 92, porém tem acho que duas ou três faixas que tem a assinatura do Arnaldo, parceria com o Arnaldo. Então fica aí registrado essa semana, então, este baita lançamento também, baita trabalho do Titãs, dessa fase mais porrada da banda. E seguindo aqui, são poucos lançamentos essa semana. Em 98, de 93 para 98, este é o quarto lançamento do Skank, tem Resposta, Saideira, Mandrake e os Cubanos. Tem o Resposta, o arranjo de Resposta, quem fez foi o Jacques Morelenbaum, que começou a carreira, ele toca violoncelo e começou a carreira na Barca do Sol, nos anos 70. Trabalhou com muita gente nos anos 80, Plebe Rude, vixe, a lista vai longe. E também tem a participação do Act, maravilhoso. O Act, eu já gravei um show do Act uma vez, um show fechado. Show fechado não, mas tinha pouco público, era dentro do Instituto Itaú Cultural, e foi quase que cara, maravilhoso. Quem não conhece o Act, o grupo mineiro também, de música instrumental, eles criaram muitos instrumentos e trocavam com esses instrumentos, que era uma criação de um dos integrantes do ACT, e uma sonoridade muito diferente. O ACT é um grupo que conhecido mundialmente e participou de uma das faixas deste álbum do Skank, tem, como que chama? No meio, tá aqui, ó, No Meio do Mar, chama. E é um baita trabalho do Skank. E Resposta, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu fiz um especial em 2009, assinei direção e roteiro, de um especial que tinha o Skank e o Nando Reis tocando juntos, um repertório que era baseado nas parcerias do Samuel Rosa com o Nando Reis. Entre elas tem Resposta. E foi a primeira vez que o Nando Reis são dois programas, né? Tem a apresentação especial, isso está no meu canal aqui no YouTube, dá para assistir. Tem essa apresentação especial e teve um programa antes que eu fiz um documentário mostrando os bastidores do ensaio dessa apresentação e tal. Eu fiz uma entrevista com o Skank, fiz uma entrevista com o Nando Reis e fiz uma entrevista com o Samuel Rosa junto com o Nando Reis. E nesta entrevista foi a primeira vez que o Nando falou para a imprensa. Isso, imagina, só 2009, esse lançamento é de 98, ou seja, 11 anos depois, o Nando Reis assumiu que a resposta ele escreveu para falar da relação dele com a Marisa Monte. É bem legal, inclusive, a reação do Samuel Rosa na hora, olhando, falando, não sabia disso, tal.
bem legal. Você que não assistiu esse especial, vale a pena, que gosta de Skank e Nando Reis, dessas parcerias todas. Não é porque eu fiz, imagina, de jeito nenhum, mas é muito legal, até porque é um momento muito bacana do grupo, enfim. E aí tem essa curiosidade. E resposta, como eu falei, tem o arranjo de Jox Moranembal, e o clipe chamou muito a atenção, eu lembro. Quando chegou na MTV, a gente é daqueles clipes que a gente, todo mundo se juntou para assistir, porque o clipe é uma poesia. Não lembro quem fez a direção do clipe, mas é maravilhoso. É simplesmente o grupo atravessando a rua. Quem não assistiu o clipe de resposta, que imagino que muita gente conheça, mas vale a pena resgatar a resposta para escutar a música e ver esse clipe maravilhoso, a textura, tudo. É muito, muito bacana esse clipe. E ganhou o prêmio, se não me engano, VMB e tudo. E para fechar a lista de lançamentos da semana, tem esse segundo lançamento do Los Hermanos, bloco do Eu Sozinho, que tem todo carnaval tem seu fim sentimental, e tem a participação do Jax Morenembal de novo, tem participação do Cassim, que era do Acabou La Tequila, e depois se tornou um produtor, um baita produtor. Ele toca baixo, não lembro assim, uma ou duas faixas. Tem a participação do Cláudio Morenembal também. Eu acredito que o Cláudio seja filho do Jax Morenembal, e esse é o segundo trabalho do Los Hermanos, que foi o principal nome do rock brasileiro nessa fase, nessa mudança, entre os anos 2000 e final dos anos 90 e entrada dos anos 2000, principal nome. Nessa época tinha o Charlie Brown, tinha CPM 22, Pitty, um pouquinho depois surgiu, e não era uma época do rock que não existia mais cena de rock, é uma época que o rock já começou a sambar, ficar estranho, junto com aquele momento das gravadoras, com o Napster, que destruiu não, mas obrigou as gravadoras e os executivos e o mercado fonográfico como um todo a repensar no que era o modelo de gestão, o modelo de, de tudo, de gravadora mesmo. Tem muitas gravadoras grandes, eu lembro na época que tinham, tanto no Rio como em São Paulo, tinham é, 4 andares alugados de prédios comerciais, de repente virou uma baia com 3 funcionários, porque, como eu falei, mudou todo o modelo de gestão do mercado fonográfico, e o Los Hermanos faz parte desse momento, né, do mercado. Então, são esses os lançamentos da semana que eu separei, são poucos. Quer dizer, são muito mais lançamentos. Eu que pego, faço uma curadoria é, de olho no. Pego meu livro aqui, olha, eu já vou destacar esses aqui, mas claro que tem muito mais lançamentos. Então, só voltando aqui, então, o Los Hermanos, o Skank, Titanomaquia, Black Future, o Picassos Falsos e o primeiro lançamento do The Snakes, de 1960. Agora vou falar das curiosidades da semana. Tem algumas boas curiosidades aqui. No dia 6 de julho de 1965, o grupo Six Seated Rockers, fusão dos conjuntos Teenage Singers e Wooden Faces, estreou ao vivo na terceira Jam Session, evento periódico dedicado ao jazz e ao blues, realizado no auditório do jornal Folha de São Paulo, em São Paulo. Integravam o Six Seated Rockers os músicos Arnaldo Batista, no baixo, Rita Lee no vocal, Sérgio Dias na guitarra solo, Rafael Vilardi na guitarra base, Sueli Chagas no vocal e Luiz Pastura na bateria. Aí, depois disso, um ano depois, o Arnaldo, Sérgio e a Rita formaram os Mutantes. Então fica aqui o registro desse primeiro da estreia do Six Seated Rockers. No dia 6 de julho tem aqui Black Future, que eu falei, o lançamento do disco do Black Future. Mas no dia
no dia 7 de julho de 87, como eu falei do selo Plug, está aqui, ó, foi anunciada a criação do selo Plug pela gravadora RCA, com um casting exclusivamente dedicado ao rock. Essa foi a iniciativa, foi uma iniciativa pioneira no Brasil. Os primeiros contratados foram The Fala, Nenhum de Nós, TNT, Violeta de Outono, e ainda tem, como mostrei aqui, Picassos Falsos e Black Future. Só lançamento bacana do, do Plug. Seguindo em frente aqui, também no dia 7 de julho, só que de 81, surgiu a Plebe Hood, que foi iniciativa do Felipe Seabra, guitarrista, e do André Miller, baixista. Eles estudavam juntos na escola americana, em Brasília, e voltando de ônibus da escola americana, eles estavam lá trocando uma ideia, falaram, pô, vamos formar um grupo e tal. Desceram do ônibus, beleza, então tá formado, vamos depois conversar sobre isso, e beleza. E assim foi formada a Plebe. E a primeira música da Plebe foi Pressão Social, a primeira composição foi Pressão Social, que a Plebe só gravou no álbum Mais Raiva do que Medo, e tem a participação do Renato Russo, bêbado, mas tá lá a participação do Renato Russo. No Diário da Turma, eu conto, eu não, mas a Plebe conta a história, a segunda edição, a história dessa. Acho que, assim, se não me engano, foi o Felipe Seabra aqui, depoimento dele, que ele fala como foi essa participação do Renato Russo em pressão social. Então, parabéns à Plebe, que neste ano, em 2026, fez um lançamento especial, ou pelo menos eu gravo este vídeo ainda sem o lançamento ter sido efetivado, mas eu sei que vai sair uma edição especial do Concreto Já Rachou, 40 anos do primeiro álbum da Plebe. Bom, e seguindo aqui, eu já fazendo um monte de mistura aqui, tem no dia 9 de julho de 75, foi anunciada a saída do vocalista Cornelius, do grupo Made in Brasil, com quem havia gravado o primeiro álbum em 74. E para os fãs do Made in Brasil, o Cornelius ele é muito importante, ele é uma peça, foi uma peça fundamental nesse primeiro trabalho e no desenvolvimento nenhum de nós, ó, do Made in Brasil. Então fica registrado este lançamento. Tem outros aqui, ó, tá vendo? Ó, em 64, o The Cleavers, que depois se tornou Os Incríveis, lançou o segundo álbum, que se chamava Os Incríveis The Cleavers. E tem outro, como eu falei, tem tantos outros lançamentos. Em 2002, 9 de julho de 2002, o Paralamas de Sucesso se apresentou pela primeira vez após o acidente sofrido por Herbert Viana em fevereiro de 2001. A apresentação foi na casa de shows Ballroom, no Rio de Janeiro, e aconteceu durante o show da banda Reggae, que era um projeto do Bi Ribeiro. E entre as músicas que eles tocaram estava Meu Erro e A Novidade. Foi incrível, foi emocionante essa volta do Ebert. No dia 10 de julho de 81, a Gangue 90 e Absurdetes participou da terceira eliminatória do festival MPB 81, tocando a música Perdidos na Selva, no Maracanãzinho. Foi o primeiro grupo de rock da geração 80 a participar desse tipo de festival, que foi organizado pela Rede Globo, junto com a Associação Brasileira de Produtores de Disco. E eu já contei aqui, mas para você que não viu o vídeo, a presença da Gangue 90 neste festival Shell foi uma coisa absurda e chamou muito a atenção do público pela formação, pela música, pelas roupas que o grupo usava. O Perdidos na Selva, que participou do festival, era a versão do rock, que está no compacto, no primeiro compacto lançado pela Gangue 90 em 81. Falei dele nessas semanas passadas. Então fica o registro dessa participação da Gangue 90 no MPB Shell, que foi muito importante, chamou a atenção realmente de muita gente para esse novo rock, para o New Wave, para o Brasil, que sempre foi um país atrasado em tudo. Então tem um público
mesmo quem já conhecia a Gangue 90, mesmo quem já conhecia punk rock, new wave e toda post-punk, essas coisas todas, falou, nossa, cara, olha, na Globo, passando os caras lá, tal. Eu não sei, eu não lembro qual era a banda, se era o Guilherme Arantes que estava no teclado, se era o Lee Marcucci no baixo, mas chamou muito atenção, de fato. E no dia 11 de julho de 66, o grupo The Brazilian Beatles foi convidado a participar e tocar numa missa realizada na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, com a ideia de se fazer uma missa Iê, 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 a primeira do gênero no Brasil, para aproximar os jovens da igreja. O tumulto foi tanto que a cerimônia foi suspensa. A formação era Luiz Totti na bateria, Fábio Bloch no baixo, o Eliseu da Silva Barra, da Silva Barra no vocal e teclados, Vitor Truco na guitarra e Jorge Eduardo de Almeida no vocal e guitarra base. Tem um trechinho mínimo, cena dessa missa no YouTube, você vai encontrar, é coisa de poucos segundos, mas você vê o tumulto, você vê o grupo tocando, e não deu certo, exatamente porque o Brazilian Beatles era um grupo forte na época, tocava muito em bailes, todo mundo ia assistir, tinha, apesar desse nome, Brazilian Beatles, tinha um trabalho autoral e fazia versões, que geralmente esses grupos, eles iniciaram antes de fazer esses grupos dos anos 60 e da Jovem Guarda ou pré-Jovem Guarda, eles começaram a tocar em bailes como cover. E aí, conforme a história deles ia caminhando, surgiam músicas autorais. Isso é o caso do Brazilian Beatles, e aconteceu essa missa muito louca que realmente chamou atenção a ponto de sair em jornal, falar o tumulto, tudo, e dá para, nesses poucos segundos de imagem que tem, dá para perceber o tumulto que foi. Então, esses são os fatos, os acontecimentos e os lançamentos da semana. Eu volto a lembrar que eu tenho para vender ainda o calendário do rock brasileiro, tenho também o Diário da Turma, essa segunda edição, que tem mais texto do que, apesar dele ser menorzinho, mas tem mais texto do que o Diário da Turma, primeira edição. Nesta edição aqui, inclusive, tem a primeira entrevista que o Renato Russo deu para um jornal, que foi para o Correio Brasiliense, em Brasília, ainda em 83. Está aqui, transcrita. Agradeço a companhia neste vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. A gente se vê no próximo vídeo. E quero lembrar também que este é o único formato que você vai ver essa mistura de, como eu disse no começo, essa mistura de Jovem Guarda com a geração MTV, com a geração 2000, com o que aconteceu nos anos 80, com o Mutantes, o Cólera, a Celi Campelo, com o Ratos de Porão. É só neste formato mesmo, graças a esses acontecimentos. E eu tenho feito esses vídeos exatamente para registrar esses lançamentos os principais lançamentos da semana, vamos dizer assim. E este foi o vídeo que eu falei dos lançamentos entre 5 e 11 de julho. A gente se vê no próximo. Eu agradeço a companhia até agora. Um beijo e um abraço. Até.